O Grêmio conseguiu uma vitória fundamental contra a equipe do São Paulo pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Fazer a minha análise sobre essa partida, falar qual para mim foi o melhor e o pior da partida, e é isso. Bom, antes de tudo, não esquece de se inscrever e ativar o sininho, porque o YouTube vai te notificar quando sair os vídeos novos aqui no canal. Se você quiser, vai aqui no meu segundo canal de gameplays aqui embaixo também. Se você tiver pelo computador, abre uma nova guia clicando nesse link. E se você tiver pelo celular, vai lá, se inscreve, já ativa o sininho e volta para assistir aqui também. Bom, a vitória foi fundamental. Na minha visão, o Renato fez tudo que eu queria, só que ao contrário. Ele inverteu tudo, só que não tem como eu criticar se deu certo. Na minha visão, o Grêmio fez uma partida parecida com as outras, com a bola no pé. Não soube criar jogadas, mas no final teve uma jogada individual de um jogador que é diferenciado, estava no banco, mas quando entrou mostrou que é diferenciado e joga muita bola e resolveu para o Grêmio. O Grêmio que na minha visão foi com uma mudança terrível, que logo mais eu entro nela, mas que deu certo, não tenho o que fazer, deu certo. O Grêmio jogou mal, mas o fundamental para mim foi a postura. Jogou mal, verdade, quando teve a bola não soube o que fazer, quando ficava nos zagueiros dava chutão toda hora. O importante é que conseguiu o resultado. Nesses chutões tinha o Diego Souza para fazer um pivô, e diga-se de passagem, o Diego Souza foi massacrado, toda hora batendo nele. Logo mais eu entro mais um pouquinho mais detalhado nesses lances, na análise individual de cada jogador. Fundamental é a vitória. Uma vitória fundamental. Não está definido o confronto, mas é um pequeno passo. Não digo nem que encaminhar a classificação, porque é um pequeno passo. Se o São Paulo faz um gol com 5 do primeiro tempo, acabou isso. Na teoria, é uma vitória fundamental. E é fundamental, principalmente para o ânimo da equipe, que na minha visão vinha decaindo. Com essa vitória, coloca de novo lá em cima o Grêmio. Bom, vou começar pelo gol. O Vanderlei foi muito bem. No finalzinho o Grêmio teve a chance de tomar um gol, deu um tapinha, salvou. Quando a bola chegou lá, soube o que fazer. Na minha visão, nas reposições de bola, estava um pouquinho abaixo. Se ele tivesse fatiado, em vez de, por exemplo, dar um chutão, a bola subir, depois cair, décima fatiado com a bola rasante, várias bolas o Grêmio teria saído no gol, na cara do gol, mas é difícil de reclamar, né? As laterais, Vitor Ferraz e Diogo Barbosa. O Vitor Ferraz parece que tinha sentido a perna um pouquinho. Não sei se foi lesão, tomara que não, até porque o Grêmio já perdeu o Orejuela. Se perder o Vitor Ferraz, teria o Paulo Miranda para jogar improvisado e o Wanderson. Pelo menos a gente teria um jogador da base para ganhar essa vaga. Na minha visão, no final de semana, não usa o Vitor Ferraz para não arriscar, usa o Wanderson. Como o Atlético Goianiense, dá para você usar um pouquinho mais a base. A defesa, Jeromel e Kahneman. O Jeromel estava muito bem na partida, mas sentiu aquela lesão depois de fazer uma jogadaça, quase fazer um golaço. E logo mais eu entro no Rodrigues, que entrou no lugar dele. O Kahneman, sensacional. Como eu falo, ele é jogador de UFC, e não é jogador de futebol. Mas na proposta dele de ser jogador de UFC, deu certinho. Toda hora batendo, não tem nenhum lance que ele vai com a cabeça batendo com a bola. Ele é louco, cara. E é isso que precisa para ser campeão. Um cara que é obsessivo pela vitória. Ele pode colocar a cabeça em um míssil que vai vir, ele vai colocar a cabeça para não deixar a bola entrar. Deu a vida. E para mim o Kahneman mostra como é que foi a partida do Grêmio. Todo desorganizado, não tocando um passe, não fazendo uma jogada boa, mas dando a vida, lutando. E em uma oportunidade foi lá e fez o gol da vitória. O meio de campo, Darlan, Matheus Henrique e Jean-Pierre. O Darlan foi o que foi substituído primeiro. Na minha visão, ele era o que estava melhor entre esses três. Ele não estava recebendo tanto a bola, mas quando ele recebia, sabia o que fazer. Matheus Henrique não conseguiu ditar esse ritmo no meio campo e o Jean-Pierre não fez o diferencial, que é o que a gente espera dele. Depois, na parte ofensiva, Diego Souza, PP e Tassiano. Bom, o Diego Souza, para mim, partida fenomenal. Um dos melhores da partida disparado. Não só pelo gol, mas pelo que ele sofreu. Quando ele estava reclamando no primeiro tempo, eu achei que foi pouco, cara. Porque se a gente parar para pensar em cada lance, início do jogo, ele já leva uma cotovelada que na minha visão era para vermelho aquilo. Depois, muita gente contesta aquele lance do Neymar na Copa de 2014. Foi um lance igual do Arboleda nele. Naquilo, ficaram reclamando, vermelho, tem que expulsar do futebol. Esse lance tem que ser a mesma coisa então, porque o lance foi idêntico. Segundo tempo, uma cotovelada do Tietchan também no rosto dele. Apanhou demais. Além disso, ainda fez um gol de bicicleta. Um gol que só o cara consegue fazer, um jogador de futevôlei realmente. Óbvio, ele cansou, ele é um jogador pesado, um jogador lento, mas quando a gente precisa, tá lá para fazer todos os gols de cabeça, fazer a parede, não é à toa que é um dos melhores jogadores do Grêmio esse ano. Critiquei demais ele, mas eu tenho que
aceitar, tá jogando muito. O PP fez a parte dele, foi muito bem, cavou amarelo pro Daniel Alves, fez muito bem esse corredor, mas faltou o gol, né? Teve um lance no primeiro tempo, depois de um lançamento do Darlan, se ele desse uma escoradinha um pouquinho antes, era gol. E o Tassiano, na minha visão, não foi mal. Óbvio, eu não gosto do futebol dele, com a bola no pé foi muito mal, mas na proposta do Grêmio, se defender, marcar e tentar contra-atacar, ele se encaixou, deu a vida, correu. Na minha visão, não fez nada demais. Na minha visão, para você jogar num Grêmio, você tem que ter pelo menos um diferencial. O Tassiano não tem nenhum diferencial, ele é um jogador que dá a vida. Fora isso, nada. Então, por isso que eu não gosto dele. Mas ele se esforçou, pelo menos. As substituições, Rodrigues no lugar do Jeromel, foi bem, mas perdeu algumas bolas perigosas. Lucas Silva no lugar do Tassiano, bem, roubou algumas bolas também. O Everton no lugar do Jean-Pierre, é uma boa alternativa para ele ir nesse meio campo, como o Grêmio não tem o Pinares na Copa do Brasil. Vai usando ele, vai que dá certo. O Churinho entrou no lugar do Diego Souza, não fez muita coisa. E o Ferreira que mudou o jogo. Jogo de volta, para mim o Ferreira tem que ser titular. Vai com a mesma proposta, mas agora você vai ter dois abertos pelos dois flancos para sair toda hora na cara do gol e criar muitas oportunidades. Você precisa desse jogador. Não é à toa que primeira bola ele passa facilmente pelo Reinaldo, cruza e termina com um gol de bicicleta do Diego Souza. Bom, na minha visão, a partida não foi boa. O resultado foi perfeito de acordo com a partida. O Grêmio não fez por merecer, porque o São Paulo perdeu pelo menos duas chances claras com o Brenner, que não costuma perder aquele gol, e com o Luciano. Justamente por isso, o meu voto para a pior da partida vai para o Brenner, um jogador fundamental da equipe de São Paulo, não pode perder um gol feito que nem aquele. E o melhor da partida para mim fica entre Kahneman e Diego Souza, mas eu vou dar para o Diego Souza porque não é qualquer dia que você faz um gol de bicicleta, que você praticamente leva 3 facadas, leva um tiro na cabeça e consegue se manter em campo, óbvio, reclamando, mas você deu a vida, fez um gol de bicicleta. Para mim, o melhor da partida eu fiquei entre esses dois e eu vou dar o voto para o Diego Souza. Mandou muito bem. Bom, foi esse o vídeo e falou.